Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Jovem Raiz. Deixa eu botar o cinto, que eu já estou errado, gravando, dirigindo e sem cinto. Mas vamos lá. Estou indo para um compromisso agora, não tem como eu parar para gravar. Então dá pra gente trocar uma ideia dirigindo sem eu perder minha atenção. Eu não estou aqui falando que todos os meus pensamentos são certos, que o que eu sei é a verdade, enfim, mas uma coisa que me incomoda são as pessoas que aceitam tudo que acontece, toda a informação, todo o conhecimento que chega nela sem ela indagar. O intuito desse vídeo é para te despertar, para começar a pensar sobre alguns assuntos que a gente vive essa vida sem tempo, parece até proposital, né? Deixar a gente tão ocupado para que a gente não perceba as coisas que acontecem à nossa volta. Mas, cara, do que você tá falando? Já ouviu aquela frase que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte? Isso é uma coisa que eu me questiono muito, porque às vezes eu vejo muito coincidência no entretenimento que não é tão coincidência assim. Mas do que você tá falando? Cara, eu vou falar um pouco da Bíblia, e se você não tem uma fé, enfim, não acredita, pode pular para outro vídeo, que esse vídeo não é para você. Eu quero falar com aquelas pessoas que acreditam no Criador. Eu quero falar com pessoas que têm fé, com pessoas que realmente, de fato, enxergam o mundo como ele é, que enxergam as coisas como elas são. E não quero falar com pessoas que são manipuladas por tudo que acontece à nossa volta. Então, se você é uma pessoa assim, normal, pode pular para outro vídeo, que eu não quero falar contigo. Com certeza você não vai entender o que eu vou falar. Mas vamos lá. Você já ouviu, né, que a arte imita a vida e que a vida imita a arte. Porque, cara, a gente vê muito filme, ficção, enfim, filmes e temas que às vezes parece que são meio fora da realidade, né? Mas eu vou falar de alguns filmes que assisti novamente um tempo atrás, assim, um mês atrás, e que me deixaram muito pensativo com o mundo que hoje é apresentado pra gente. Se você nunca assistiu o filme O Show de Truman, acho que foi lançado em 1998, com o protagonista era o Jim Carrey. E de que retrata, o que relata nesse filme? Que a vida do Jim Carrey, né, o personagem do Jim Carrey nesse filme, tudo é controlado. Ele é o protagonista de um programa de TV onde tudo é manipulado. A cidade onde ele mora, as pessoas, e ele é vigiado como se fosse um Big Brother desde quando nasceu. Pelo incrível que pareça, o dono do programa, o diretor do programa, fala que a primeira câmera inventada para vigiar a gente foi o ultrassom. É meio esquisito. E algumas características que eu vou vendo no filme que ficam assim, cara, me deixaram com a pulga atrás da orelha, é o seguinte: o Jim Carrey, sempre quando sai de manhã para trabalhar, ele fala com o vizinho. E o vizinho sempre pergunta para ele: e aí, como é que estão as coisas? E de modo engraçado, curioso, ele sempre olha pro pulso assim e fala: sinais vitais ok. Cara, pode parecer uma coisa muito aleatória, mas hoje a gente olha pro nosso pulso, pro smartwatch que a gente utiliza, e ele diz os nossos sinais vitais. Um filme de 98, uma cena como essa, parece que as pessoas sabiam das coisas que estavam por vir, né? Das tecnologias que estavam por vir. A gente mal tinha celular e internet naquela época. Enfim, o filme, o personagem é totalmente manipulado pelo diretor do programa, mas que no final ele consegue se libertar. Ele toma de conhecimento, vai acontecendo várias coisas ao longo da vida dele, que ele vai desconfiando se tudo aquilo ali realmente é a vida dele ou se é manipulado. E eu tenho certeza que você já pensou em alguma parte, em alguma situação na tua vida, você já pensou sobre isso também. E eu também já pensei e penso, e realmente isso acontece. A gente vê, vamos dar outro exemplo aí na Netflix, saiu um tempo atrás, O Dilema das Redes, né? Que fala um pouco sobre como nós, seres humanos, somos estudados, né, minuciosamente, e como essa galera aí dessa indústria da informação, do entretenimento,
da internet, como eles usam vários recursos para estarem de fato controlando a gente, né, através da internet, controlando nossas ações, o que a gente vai comprar, enfim, o que a gente vai vestir. Então, assim, você começa a ver que parece que tudo de fato é manipulado. Outro fato muito interessante também de um filme que eu assisti um tempo atrás, um filme que foi lançado em 2000, se eu não me engano, que quando ele foi lançado parecia ser um filme muito à frente da época dele, era o filme Matrix, né? O filme Matrix foi lançado, se eu não me engano, no ano de 2000 e acho que foi aí, em 2000, e era muito futurista, né? Mas eu acho que todo esse futurismo era pra gente se desconectar de alguma forma o que era tratado no filme como uma coisa que era próxima a nós. Ali, o que acontecia, né? O Neo, junto com o Morfeu chegou certo parte do filme pro Neo e falou: cara, eu tenho aqui duas pílulas. A pílula vermelha e a pílula azul. Uma você vai tomar e você vai ter o conhecimento de como tudo funciona, e outra pílula você vai tomar e vai fingir que a gente nem teve essa conversa, e você vai esquecer de tudo isso aqui e vai continuar vivendo sua vida normalmente. Então o Neo escolhe a pílula que ele toma para ter conhecimento de toda a verdade, e o Morfeu começa a falar para ele de como a vida e o mundo realmente são. O Morfeu primeiro começa falando que na virada do milênio, curiosamente, quando o filme foi lançado foi mais ou menos em 2000, né? A virada de um milênio, o Morfeu diz que a humanidade estava celebrando uma das melhores criações que eles já tiveram criado até então, que era a inteligência artificial. E curiosamente, nessa época do ano 2000, né, nessa virada de milênio, o Google foi criado, né? E o Google de fato é uma inteligência artificial. E o Morfeu continua falando, cara, só que a humanidade não sabia que com essa melhor criação que eles tinham feito também era o pior pesadelo, porque a inteligência artificial, com o passar dos anos, ela começou a se alimentar dos próprios seres humanos e se tornou algo incontrolável. E, cara, analisa comigo, o Google é uma inteligência artificial que se alimenta da gente. Mas no filme, enquanto ele fala isso, mostrava um campo de várias crianças sendo, vamos dizer assim, entubadas por máquinas, e como se as crianças alimentassem as máquinas, essa inteligência artificial. Então fica uma coisa bem fora da nossa realidade, mas o contexto a gente traz e realmente é o que é de fato. Se você entrar hoje no Google e pesquisar, vamos supor, como fazer alguma coisa, quando você estiver digitando como fazer, o Google vai autocompletar sugestões. Essas sugestões não são sugestões que são mais acessadas na internet, são sugestões de acordo com o que você busca na internet. Então ele capta tudo que você faz para sugerir coisas que talvez sejam do teu interesse. Então é muito curioso, né? E o Google, de certa forma, não precisa mais que ninguém controle ele. Ele é uma inteligência, é o maior banco de dados do mundo que a gente tem hoje, né? E o Morfeu continua falando que essa inteligência artificial vai destruir a gente, né? No filme lá, vai destruir a humanidade, e que não tem como mais parar. E tem muitas outras coisas que são interessantes. O Morfeu fala que nessa Matrix que eles vivem, né, existe um mundo que o Neo vivia, o trabalho dele normal, que era a Matrix, que era como se fosse um programa de computador, que tudo fosse arquitetado, que tudo fosse manipulado. E existe a vida real, onde as coisas não são manipuladas, que você sabe o que acontece, enfim. E ele falava que nessa Matrix, né, nesse mundo manipulado, você poderia ser o que você quiser. E é engraçado que hoje nas redes sociais a gente de fato nas redes sociais a gente é o que a gente quiser, né? Tem muita gente que mente sobre quem é, sobre o que faz, enfim.
parece muito engraçado, né? Que o Morfeu fala pro Neo: aqui nessa Matrix você pode baixar um arquivo do que você quiser, aprender o que você quiser, você pode ser quem você quiser nesse mundo computadorizado. E não para por aí. Você lembra que no filme tem uns agentes de óculos escuros que sempre vai atrás do Neo, como se ele fosse um tipo de profeta, e eles estão buscando ali algo que não fica muito claro o que é. Mas tem uma parte do filme que esses agentes, eles prendem o Morfeu e torturam o Morfeu até que o Morfeu dê uma informação para eles. E ele fala assim, esse agente fala pro Morfeu assim: cara, me dá essa informação, tô precisando muito dela, porque eu não aguento mais viver nesse mundo, eu preciso sair daqui, eu odeio esse mundo, eu odeio como as coisas funcionam aqui. E fazendo um paralelo a isso, eu fiquei pensando assim: quem poderia estar aqui nesse mundo que pra gente é tão bonito e que poderia odiar e achar feio esse mundo, né, que a gente vive? E lá em Gênesis fala, né, falando sobre a criação, fala da caída de Lúcifer, né, e fala que outros anjos vieram para cá com ele e que ficaram aprisionados no mundo. Foi determinado que eles ficassem aqui presos no nosso mundo e que eles não poderiam sair até o julgamento, né? Então isso está lá em Gênesis. Então, o paralelo que eu faço, muito interessante, esses agentes, será que não são anjos caídos? Porque são os únicos seres celestiais, né, de certa forma celestiais, que poderiam julgar esse mundo ser horrível comparado ao que eles conhecem, o que eles já viveram, né? Mas no filme eles não podem sair dessa realidade enquanto eles não têm uma certa informação para serem libertados e escapar desse mundo que seria o nosso mundo. Então, cara, você deve estar achando muita viagem que eu tô falando, mas é muito curioso ao mesmo tempo, né? E se você pegar um outro filme que eu assisti também na Netflix, mas não é lançamento, é um filme já antigo, é de um alienígenazinho, até tão bonitinho, e ele fala uma coisa, ele pega carona com dois nerds que estavam fazendo uma viagem, que gostam de alienígenas e tudo mais. E ele fala o seguinte, assim, própria fala desse personagem. Ele tipo assim, ele fala que o rosto dele é tão estampado em camisetas, em lancheiras e tantos outros locais. Ele fala que isso é uma estratégia para que quando ele apareça realmente para a humanidade, de fato ele estiver entre as pessoas, isso não seja surpresa, as pessoas já estejam acostumadas com quem ele é. Então, assim, é outra coisa, outro ponto muito curioso. Eu não vou falar que existem alienígenas, mas como eu acabei de falar, existem anjos caídos, né? Então, como eu falei, esse vídeo não é para quem não acredita na Bíblia e não é para pessoas que não querem enxergar o que de fato está acontecendo no mundo e como ele realmente é. E eu não estou falando que isso tudo é verdade, mas eu gosto de despertar as pessoas para pensar e não aceitar tudo de fato que é imposto, que você preste atenção no que você vê, principalmente no entretenimento hoje em dia. Não sei se você já percebeu, mas filmes originais e séries originais Netflix, pode colocar qualquer um desses aí para você assistir e perceba que a trilha sonora muitas das vezes é uma música meio diferente do que a gente está acostumado nas trilhas sonoras. Uma coisa meio, vamos dizer assim, psicodélica, né? Não sei nem se essa é a palavra certa, mas a questão é a seguinte: você sente que a música é diferente um pouco do que a gente escuta por aí. E outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar sobre música é que eu sou músico e hoje a afinação dos instrumentos é em hertz, né? Frequência. A afinação mundial são 440 hertz, mas isso foi definido, se eu não me engano, você pode pesquisar, na época de Hitler. E porque antes a frequência universal de afinação era 432 Hz. Qual que é a diferença dessas frequências? A diferença dessas frequências é como elas soam pra gente. Nosso corpo de fato é energia. E essa energia, quando a gente
quando nós recebemos outras energias, dependendo da frequência, isso tem sim isso reflete na gente de forma positiva ou negativa. Então dizem que as músicas que hoje são gravadas em 440 Hz são músicas que meio que agridem um pouco a gente. E a gente vê aí até até no YouTube mesmo, se você procurar músicas de 432 Hz, músicas relaxantes e tudo mais. E outro fato interessante paralelo que eu faço na Bíblia é o seguinte: Davi tocava harpa para acalmar o rei, né? Sempre quando Davi tocava harpa, o rei ficava calmo. Não lembro agora qual era o rei, mas você pode pesquisar isso também. A harpa é uma frequência diferente, afinação diferente naquela época. A frequência universal era 432 Hz. Aí você fala pra mim assim, cara, qual é o intuito das pessoas mudarem a afinação universal por uma afinação que vai agredir mais a gente, que vai manipular a gente, que a gente seja mais estressado? É uma coisa assim, meio estranha. E quem foi a pessoa idealizador dessa mudança de frequência foi Nikola Tesla, né? Eu não lembro agora exatamente quem ele era, mas se você pesquisar, você também vai saber quem ele foi. E muito engraçado também é o nome da empresa, né, de Elon Musk, que é a Tesla. Eu sei que eu tô falando aqui vários assuntos soltos, mas não é engraçado como coincidentemente as coisas meio que se encaixam e de certa forma parece ser proposital. Então assim, cara, eu falei muita coisa que você pode estar me achando louco, ou você vai me seguir ou você vai me odiar, vai deixar de assistir meus vídeos, mas eu quero que você sempre esteja desperto, não aceite tudo que é dado pra você e que você fique atento a tudo que a gente recebe.